Boa tarde, crianças de quinto ano, meninos, né? Porque agora somos uma classe de homens com professoras somente mulheres. Então nós temos, né, que fazer uma bela relação para a gente mostrar que os homens são legais e que convivem muito, muito bem com mulheres. Então as meninas que não estão estudando com vocês estão perdendo a oportunidade de conhecer rapazes maravilhosos. Então, hoje a gente vai começar a falar de regiões. E vamos especificar cada região. As regiões do Brasil, elas são 5 e elas vão fazer a divisão física e política, principalmente política do nosso país. Ela tem uma base um pouquinho nos aspectos naturais, mas é principalmente esses aspectos políticos e culturais que vão ser utilizados para essas divisões. Então, a gente vai ver aqui, tia trouxe esse mapinha, que a gente vai ter 5 regiões. Esse aqui é o mapa do Brasil que nós já conhecemos, o convencional mesmo. Então, o verdinho vai ser a região norte, o azul, que está todo pintado aqui de azul, é a região nordeste. O que está aqui em amarelo é a região centro-oeste. Aqui em rosa é a região sudeste e em roxo é a região sul. Então nós temos essas 5 regiões que atualmente estão definidas. Nós já tivemos outras divisões, só que atualmente elas não vêm ao caso, que são para subdividir e ajudar a melhorar esse domínio, as políticas do país. Só que elas não são utilizadas como a divisão do estado. A divisão do estado, você tem o governador, você tem os prefeitos, como nos municípios, mas na divisão da região, ela é mais puramente cultural mesmo, do que propriamente dito política. É mais para se ter um vislumbre de tudo que nós temos, tá? A gente vai começar falando da região norte, que vai ser essa verdinha, que é a maior região que nós temos aqui no nosso país, e ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados que compõem o seu território. Não é a maior em estados, mas é a maior em dimensão, porque pega praticamente toda a parte norte do país, sendo dessa região. Então a gente vai começar, né, falando aqui das bandeiras. Por quê? Porque cada município, cada estado vai possuir uma bandeira. A primeira que a gente traz é a bandeira do Amazonas. O Amazonas é esse estado aqui, ó. Esse aqui grandão. É o estado do Amazonas. A segunda bandeira que a gente traz é a do Pará. O Pará é esse estado aqui, ó. Grandão. É o estado do Pará, que é vizinho ao Amazonas. Inclusive aqui tem o maior município do Brasil, porque é muito extenso o território. A terceira bandeira é a do Tocantins, que a capital é Palmas, desculpa. Esse estado é um dos mais novos estados criados aqui no Brasil e aderidos também a essa região. Inclusive ele era grudado com Goiás, era um estado só, foi dividido e virou o Tocantins. Aqui nós temos a bandeira do Acre. Não tem um dinossauro no Acre. O Acre, ele é um estado que não tem dinossauros, tá? Foi extinto na mesma época que foi extinto aqui no Nordeste, os dinossauros. Temos aqui a bandeira de Rondônia e a capital é Porto Velho. Nós temos aqui a bandeira de Roraima, que a capital é Boa Vista.
e a bandeira do Amapá, que a capital é Macapá, e é no Amapá que tem um dos pontos mais a norte do nosso país. Então a gente vai ter na região norte muitas coisas. Tia hoje vai falar para vocês principalmente das coisas da natureza, da parte natural desses estados. Então a gente vai começar falando do relevo. Lembram quais são as formas de relevo? Planaltos, planícies, depressões e tudo mais. Mas nessa região nós encontramos todos os tipos de relevo. Então nós temos os 3 principais, que são planícies, depressões e planaltos, mas predominantemente são terrenos de baixas altitudes, ou seja, são mais depressões e planícies, são poucos planaltos. Lá uma das características é que os rios, a grande maioria são rios de planície, como o rio Amazonas, ele corre em uma planície e chega lá no seu destino de uma forma mais branda, sem muitas quedas d'água ou tudo mais. Nós vamos falar do clima da região. O clima da região é predominantemente equatorial. Lembra que Tia falou? O clima equatorial ele é quente e úmido, com grandes quantidades de chuva, então, e altas temperaturas também. Então, o clima da região norte ele é muito quente, mas ele também é muito úmido por causa da floresta amazônica e por causa da sua posição no globo. Nós vamos ter as chuvas de convecção ou chuvas de hora certa, ou seja, quando o sol se põe, o sol vai se pondo, a atmosfera já tem condensado e geralmente chove. Por quê? Porque quando o sol aparece, devido a ser muito, muito úmido por causa da floresta, toda a água evapora e vai surgindo, assim, as chuvas que acontecem todos os dias no mesmo horário, principalmente ao final da tarde, porque já é o horário que a condensação chegou em seu ápice e precisa de precipitar, que é retornar à superfície. E, geralmente, ao pôr do sol, as temperaturas desses lugares também vão ser mais baixas, mais amenas por causa desse clima, por causa principalmente dessas chuvas e da umidade do ar. No entanto, eles têm dias quentíssimos, de ninguém suportar o calor que faz, se não tiver acostumado. A hidrografia, lembra que Tia falou de hidrografia com vocês naquele dia? Hidrografia é o estudo da água, então a principal bacia hidrográfica que a gente vai ter na região norte, que vamos lembrar, é essa partinha aqui, o Brasil, né? Vai ser a região, a bacia hidrográfica do rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. E ela está quase que completamente no Brasil. Porque, ó, se vocês virem esse tracinho aqui, ele é o Brasil, tá? Aí, ele é enorme, então ele tem seu período de estiagem geralmente entre junho e setembro. E eles são muito caudalosos e correm em planícies, como Tia falou. Ele sai da Cordilheira dos Andes, aqui no litoral da América do Sul, da parte oeste, e vai correndo até o norte do Brasil, mas ele corre mais a norte da América do Sul e vai chegar até o Oceano Atlântico. Então, eles são caudalosos e passam por grandes planícies. Então, por isso que ele é tão curvado, com grandes curvas, por causa dessa característica de ser um rio de planície. É a vegetação. Acho que vocês já viram que a Amazônia ela está situada na região norte. Então, quase completamente em toda a região norte nós temos somente a Amazônia. São pequenos pontos que vamos ter região, que vamos ter outros
como é que posso dizer? Outra vegetação, que são elas a Amazônia ou Cerrado. É no máximo o Cerrado que vai ter ali um pouquinho, mas em grande predominância é a Amazônia, tá? A gente vai e consegue ver essas coisas, tá? Todas na região norte, então vamos ter um clima mais úmido. E essa floresta que é úmida e de árvores enormes e com ombrófilas, com várias folhas, vai ser maravilhoso, entendeu? Por causa desse clima, por causa dessa vegetação, por causa de todas essas coisas. Hoje a nossa atividade vai ser um pouquinho mais diferente. Como a gente já viu toda a parte natural, que tem muito rio, tem muita floresta, tem muito tudo isso lá na região norte. Tia quer que você... Lembra do gênero lenda que vocês trabalharam com tia Ana no São João? Então, vocês vão pesquisar uma lenda na internet, né? Atualmente só na internet. E nessa lenda, vocês vão gravar o vídeo da lenda explicando, contando a história pra tia e vão me mandar, tá? Vocês têm até o final da aula, né? Até 3h30 para encontrarem essa lenda. Não precisa ser um vídeo longo, tá? Pode ser um vídeo curtinho. Aí vocês vão e mandam pra mim, tá bom? Tia tá esperando. Um bom fim de semana pra todo mundo. Até semana que vem, tá bom? Tia vai estar aqui com vocês até mais tarde. Tchau.